Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um culto de escola bíblica dominical, onde vamos estar aqui aprendendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Já cumprimento a todos os irmãos aí que vão estar entrando nessa live com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento também o pastor Marcos que está aqui do meu lado e passo aqui a oportunidade para ele cumprimentar também os irmãos aí nesse momento. Bom dia, Pai esteja convosco, que nessa manhã o Senhor possa estar te abençoando de uma forma bastante especial. É importante que você compartilhe essa transmissão para mais pessoas serem alcançadas e assim a gente vai adorar o Senhor e vai ouvir também o ensino da sua palavra. Eu tenho certeza que esse domingo será muito especial para a sua vida, principalmente essa manhã, onde nós vamos ter a oportunidade, de adorar o Senhor e também de ouvir o ensino da sua palavra. Você que já está entrando, já deixa aí suas curtidas, já compartilhe também para mais pessoas serem alcançadas. Compartilhe ao máximo que você puder, é muito importante, porque sempre quando você interage, curtindo, comentando e compartilhando, o Facebook entende que esse conteúdo é relevante e assim vai mostrar para muito mais pessoas. E assim as pessoas vão ser abençoadas com o ensino da palavra de Deus. O pastor Fabrício só está dando alguns ajustes ali na imagem, para ficar tudo ok aqui para a gente estar iniciando. Mas você que já entrou nessa transmissão, que Deus possa abençoar a sua vida. Tenho certeza que vamos ser muito abençoados. Meus irmãos, muito bem. Tava dando uma mexida ali que o telefone estava um pouco torto. Eu espero que tenha melhorado aí a imagem para vocês. Já quero cumprimentar aqui os irmãos que estão acessando junto com a gente, a Alessandra, o José Paulo, a Renata Caires, Érita, Joana, Fernanda Mendes. Eu tô vendo aqui o José Paulo falando: louva a Deus aí, meu amigo Fabrício, muito bom. Verdade, Zé, nós vamos adorar o Senhor aqui agora. Nós vamos louvar o nome do nosso Deus. A Érita está falando aqui que compartilhou. Muito obrigado, Érita. Deus te abençoe. E peço aos demais irmãos aí que estão assistindo também que compartilhem. É bem rapidinho. Quando você compartilha, mais pessoas têm acesso a tudo que vai ser falado aqui. Eu vou fazer uma breve oração. Orar a Deus agradecendo por esse dia, pela nossa vida, por essa oportunidade que temos de estar aqui louvando e bendizendo o nome dele. E logo em seguida nós vamos estar cantando aqui algumas canções em louvor ao nosso Deus. Então, se possível, feche os seus olhos aí e ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós viemos aqui te agradecer, Senhor. Te agradecer pela sua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão assistindo a esse culto de escola bíblica agora. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela sua graça ter nos alcançado, pelo teu perdão, Senhor, ter nos alcançado. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo ar que respiramos, pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver mais uma semana. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver mais esse dia na tua presença. Domingo passado estávamos aqui louvando, bendizendo ao Senhor, e para a honra e glória do seu nome o Senhor nos sustentou até este domingo para que estivéssemos aqui mais uma vez para te louvar e te bendizer. Nós te agradecemos por isso. Assim como diz o salmista, nós te louvamos, te bendizemos na beleza da tua santidade, Senhor. Em nome de Jesus, convidamos, Senhor, a tua presença que já é real, mas que se manifeste em nosso meio, trazendo, Senhor, segurança ao nosso coração, trazendo, Senhor, fortalecimento para a nossa fé, consolo para a nossa alma, que através dos louvores possamos entregar aquilo que pertence ao Senhor, que é a adoração, o louvor verdadeiro, e que possamos receber da parte do Senhor a paz que transcende todo o entendimento. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos que estão me acompanhando nesse momento, abençoe a vida do pastor Marcos, a minha vida, da nossa família, abençoe a nossa cidade, a cidade de cada pessoa, de onde ela estiver assistindo esse vídeo, abençoe o nosso país, a nossa nação, cuida de cada um de nós, Senhor, e vem receber o louvor que lhe é devido.
em nome de Jesus. Aleluia, Amém. Jesus. Sabemos que o Senhor é digno de toda a honra, Senhor, de toda a glória. Queremos declarar isso essa manhã, que o Senhor é digno de receber o louvor, receber a honra, a exaltação. Vamos adorar o Senhor essa manhã declarando isso. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Jesus. O Senhor é incomparável, inconfundível, e é digno de receber todo o nosso louvor, toda a glória e toda a exaltação. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória, toda glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Essa manhã consagramos, Senhor, todo o nosso ser a ti. Consagramos nossos pensamentos a ti, Jesus.
consagramos a nossa vida diante do teu altar, te adorando em espírito e em verdade, Jesus. Eu consagro todo meu ser a ti. Irmãos, vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Esta canção é muito linda, a letra dela é maravilhosa. Foi uma canção composta por Martinho Lutero em um tempo difícil, de bastante perseguição. Ele compôs essa letra e é bem profunda, e a gente vai adorar. E você ouvindo essa canção vai adorar o Senhor com a gente. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os teus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que morreu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sei que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus.
Aleluia. Eu creio que a parte mais linda dessa canção é quando diz: se temos que perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará o teu reino. Ou seja, nada é mais importante do que estar com Cristo, fazer parte desse reino. Se tivermos que perder aqui nessa terra a nossa família, os nossos bens, o nosso poder, embora a nossa própria vida vá, nós temos uma certeza: por nós o nosso Senhor Jesus está. E Ele já prometeu que nos dará o seu reino para louvor de sua glória. Irmãos, então você que está aí me assistindo agora, já pega a sua Bíblia. Vamos estar estudando a palavra de Deus. Continuação aqui dentro da carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos estudar mais um trecho aqui dentro do capítulo de número 7. O nosso último estudo a gente estudou do versículo 1 até o versículo de número 6. Do capítulo 7 da carta aos Romanos. Hoje a gente vai tentar abordar aqui pelo menos até o verso de número 13 e compreender aqui o que o apóstolo Paulo vem dizendo nessa carta tão importante aqui do Novo Testamento. Eu vou ler o texto e logo em seguida a gente retorna fazendo aquela exposição mais detalhada para que você possa fazer as suas anotações, compreender o que diz aí a palavra do nosso Deus. Diz assim: Romanos capítulo 7, a partir do verso de número 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Feche os seus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez nós viemos diante de Ti em oração, pedir ao Senhor, Pai, ilumina nossa mente, nos dê compreensão, entendimento da Tua palavra. Nós fizemos a leitura, podemos até compreender o que a letra está dizendo aqui, mas queremos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através do que estamos lendo aqui, através do que vamos expor aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nesse momento, Pai, confirmar a Tua palavra em nosso coração e que possamos crer de fato no Teu Evangelho da forma que ele é, para louvor da Tua glória. Amém e amém. Irmãos, antes de abordar aqui esse texto em si que eu acabei de ler, eu creio que há sempre a necessidade de fazer uma breve recapitulação para que os irmãos que estão assistindo a aula pela primeira vez possam se situar aqui dentro da carta e não simplesmente pegar aqui o texto fora do seu contexto. Eu sei que nem todos que estão assistindo aí agora ou que vão assistir esse vídeo acompanharam as outras aulas que tivemos dentro da carta aos Romanos, o que é uma pena. Esse estudo começou no início do ano, quando ainda estávamos lá na igreja do Evangelho Quadrangular, tendo culto antes mesmo dessa pandemia, e já deve ser aí para lá do nosso 20º estudo dentro da carta aos Romanos, e já estamos aqui no capítulo 7, nesse trecho aqui do verso 7 até o 13. O que a gente já estudou até então, eu vou tentar resumir, vai ser um resumo bem resumido mesmo, e ainda assim creio eu que fica um pouquinho extenso para quem já ouviu, mas para quem já ouviu, inclusive, é bom recapitular e compreender agora o que Paulo está falando nesse trecho. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada à igreja em Roma, e nós sabemos desde o início da carta, né, pela história também nos conta que o apóstolo Paulo não foi o fundador da igreja em Roma, e é bem provável que ele nem mesmo conhecesse os irmãos ao qual ele escreveu essa carta.
Ele escreveu essa carta por volta do ano 57, 58 depois de Cristo, direcionou para a igreja em Roma, e ele tinha alguns intuitos quando escreveu essa carta. O primeiro era de se apresentar aos irmãos, mostrar qual era a sua teologia, no que de fato ele cria, e com isso ele também tinha um intuito de combater alguns falsos ensinadores que saíam propagando que Paulo não tinha autoridade apostólica. Ele mostra desde o início que de fato ele tem autoridade para pregar o evangelho aos gentios, autoridade confiada pelo próprio Senhor Jesus. Paulo também direciona essa carta com um intuito evangelístico. Ele queria, a partir da igreja de Roma, ser enviado para pregar o evangelho em outras regiões, onde Cristo não havia sido pregado ainda, como por exemplo a Espanha. Então Paulo queria ser recebido pelos irmãos em Roma e, depois de ser recebido, ser enviado em direção à Espanha para poder pregar o evangelho e sustentado durante esse período pela igreja em Roma. Esse é o intuito de Paulo ao escrever. Além disso, Paulo, quando ele começa a escrever, ele mostra para os irmãos que ele teve muita vontade de estar com eles em outros momentos, mas até então ele havia sido impedido. Ele não pôde estar com eles quando quis. Nós louvamos e bendizemos a Deus por essa razão, porque imagine aí se Paulo estivesse ido até os irmãos, se ele tivesse ido até os irmãos. É bem provável que ele não escreveria essa carta, ou pelo menos não traria tantos detalhes sobre aquilo que ele crê, porque provavelmente ele já teria pregado isso pessoalmente a eles. Foi exatamente o fato dele ter sido impedido de ir até Roma que fez com que ele tivesse que registrar essa carta de forma tão detalhada e a gente pudesse, aprender tantas preciosidades no texto sagrado, conforme escreveu Paulo aqui, debaixo da inspiração do Espírito Santo. Então, diante disso, nós louvamos a Deus até mesmo nisso, até mesmo nas dificuldades que Paulo passou. Eu creio que estava Deus ali trabalhando para que ele não fosse a Roma, mas que antes escrevesse essa carta. Posteriormente, é claro, ele foi. Nós sabemos que é bem provável que ele tenha morrido lá por volta do ano 69. Ele ficou preso lá por volta do ano 60 a 62. Mas nesse momento ainda ele não havia ido. Pois bem, Paulo escreve essa carta e, como eu disse, ele queria obter um favor dos irmãos ali, mas ele, em momento algum, ele é falso com os irmãos. Em momento algum, ele tenta fazer aquela sala, preparar o terreno para ser recebido ali. Ele até tece elogios, sim, aos irmãos, mas elogios sinceros, mostrando que ele orava sempre pelos irmãos. Mas logo em seguida, Paulo já começa a falar sobre aquilo que ele crê. E ele não começa falando sobre, entre aspas, coisas boas. Ele começa falando qual era a condição do homem. E desde o capítulo 1, nós vemos Paulo mostrando que o homem é pecador e que Deus estava irado com o pecado do homem. O homem havia se afastado de Deus. Ele persiste falando sobre uma série de pecados, entra no capítulo 2 falando sobre isso. Ele começa a direcionar sua mensagem com o foco mais nos judeus, ao qual fazia parte ali daquela igreja. Muitos judeus faziam parte ali da igreja em Roma. E Paulo começou a tratar especificamente com eles ali, mostrando que eles se apoiavam na lei, não deviam fazer isso, que tanto o judeu quanto o gentil, todos eles eram pecadores, careciam da graça, da misericórdia de Deus. Ele continua falando disso no capítulo 2, mostrando que o homem é pecador. Entra o capítulo 3 falando sobre isso. No capítulo 3, ele mostra agora o que Cristo fez para mudar essa situação. Os homens eram inimigos de Deus, longe de Deus estavam por causa do seu pecado, por causa de terem transgredido a lei de Deus. Ele vai chegar a dizer que o pecado, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado de um homem, todos passaram a pecar, porque todos agora também cometiam pecado e todos estavam condenados à morte por causa dos seus pecados. Ele continua falando disso, entra no capítulo 5, 6, ele dá o exemplo lá no capítulo 4 de que Abraão também foi justificado pela fé e não pelas suas obras, como os judeus acreditavam que seriam justificados pela lei. Pois bem, ele veio falando disso, e é interessante que no decorrer desse resumo que eu estou fazendo aqui, em cada um desses capítulos, Paulo, quando ele começou a direcionar a sua mensagem para os judeus, ele começou a falar como se fosse, eu coloco aqui entre aspas, como se fosse contra a lei. Não no sentido de Paulo ser contrário à lei de Deus, mas no sentido dos homens, de como eles interpretavam a lei. Os judeus, eles interpretavam a lei no sentido de que eles podiam fazer dela um instrumento para a sua justificação e salvação. Muitos judeus olhavam para a lei com o intuito de cumpri-la, de obedecê-la, e fazendo isso, eles estariam sendo justos diante de Deus e aceitos diante de Deus por causa de suas obras, porque eles estariam ali cumprindo aquilo que Deus mandou através da lei. Paulo vai mostrar para eles aqui, e para a gente também, que a salvação ela se dá única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo. A salvação é pela graça.
Inclusive no capítulo 7, quando nós iniciamos aqui a leitura, ou melhor, eu volto ainda no 6, Paulo ele faz uma comparação como se outrora nós fôssemos escravos do pecado, o ser humano. E ele nascesse debaixo, sendo escravo do pecado. Inclusive, há um livro escrito pelo próprio Martinho Lutero, ao qual nós cantamos uma canção dele aqui, que se chama Nascido Escravo, no sentido de que o homem nasce debaixo dessa escravidão do pecado. O homem nasce debaixo desse pecado original que ele herda dos nossos antepassados, de Adão e Eva. De fato, a palavra de Deus vai falar que todo homem é pecador. Nós lemos isso no capítulo 5. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Compreende? Então, todo homem é pecador. E talvez alguns possam dizer o seguinte, mas espera aí, eu sou pecador por causa do pecado de Adão? Você nasce propenso ao pecado por causa do pecado de Adão. Mas você é pecador porque você pecou também. Se você analisar na sua vida, você vai perceber que você já pecou várias vezes. E aquele que diz que nunca pecou, esse já está pecando porque está mentindo. Todos nós pecamos diante de Deus. E Paulo diz que por causa disso nós éramos escravos do pecado. É como se o pecado escravizasse a gente, a nossa vontade, e nos mandasse fazer exatamente aquilo que desagrada a Deus. E de fato, toda vez que pecamos, estamos aí sendo, estamos ofendendo a santidade de Deus, e isso se concretiza ali um pecado. Então, quando ele fala que nós éramos escravos do pecado, ele vem e diz que na morte de Cristo, nós também morremos para o pecado. Ou seja, Cristo morreu, eu morro com Cristo. E quando eu morro com Cristo e ressuscito junto com ele agora, nessa questão espiritual, é como se Paulo estivesse falando, então agora você não é mais escravo do pecado. Ele é o seu antigo dono. O dono, ele tem poder sobre o seu servo enquanto esse está vivo. Se o servo morrer, ele não adianta ficar falando, olha, faz isso, faz aquilo. Não, eu já morri para você. Eu não vivo mais para você. No capítulo 6 ele deixou isso muito claro para a gente. Vocês agora não vivem mais para o pecado. Vocês vivem agora para Cristo. Ou seja, vocês não devem mais obedecer à voz daquele antigo Senhor. Não devem mais obedecer à voz do pecado. E ele vai ficar gritando aí no seu ouvido. Ele vai ficar falando, faz isso, faz aquilo. Ou seja, coisas que são erradas. E muitas das vezes você precisa, conforme Paulo falou no capítulo 6, se considerar morto para o pecado. Você deve dizer não ao pecado, porque agora você tem o Espírito Santo habitando em você. Ele vai ampliar essa ideia agora quando ele chega no capítulo 7. No estudo da semana passada, nós vimos ele falando, por exemplo, que ele dá o exemplo da lei do casamento, mostrando que assim como a mulher está atrelada ao marido enquanto ele vive por causa da lei do casamento, e somente depois que o marido morresse que ela estaria livre para casar-se com outro homem, então ele traz esse exemplo para mostrar o seguinte: quem é o marido nessa história? O marido nessa história é a lei. E esse marido é perfeito, ele é santo, ele é justo, ele é bom. Não tem erro nesse marido. Ele é puro, ele é perfeito. Ele faz tudo certinho. E ele aponta todas as vezes que a mulher erra. Quem é a mulher nessa história? Essa mulher representava o homem. Todos nós, seres humanos, pecadores. E aí o que Paulo diz? Se o marido morrer, a mulher vai estar livre para casar-se com outro. Quem é esse outro que ele apresentou na semana passada, que nós estudamos aqui? Esse outro representava Jesus, o Evangelho de Cristo. Só que a mulher não poderia se casar com esse outro, com Cristo no caso, porque a lei não morre. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. O que Cristo faz então, na sua morte? Paulo vai dizer no verso de número 4 do capítulo 7, assim, irmãos, vocês morreram em Cristo. Então, quando ele diz que nós morremos, é que nessa analogia do casamento que ele colocou, ao invés do marido morrer, quem morre é a mulher. E é por isso que Cristo nos convida, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, é como se você andasse com a sua certidão de óbito no bolso. Todas as vezes que o seu antigo marido, a lei, ou o seu antigo senhor, o pecado, chega diante de você querendo te impor algo, você apresenta para ele, olha, eu morri para você. Eu vivo agora para o meu novo marido, para Cristo. E Cristo é um marido tão justo, tão puro, tão bom, tão santo quanto a lei. Só que ele é muito superior à lei, porque ele, além de tudo isso, ele é misericordioso. Ele não somente quer que você faça tudo certinho também, mas ele toma-te pela mão e te faz fazer aquilo que deseja, aquilo que ele deseja. Ele te dá o Espírito Santo, ele entende você quando você erra, quando você peca, e ele te guia pelo caminho da justiça. É interessante algo que o pastor Marcos falou aqui no último ensino de quarta-feira, que a lei ela nos apontava para Cristo. Ela não nos salva,
ela só nos mostra os nossos erros, ela nos aponta para Cristo. E Cristo, quando vem sobre nós, quando coloca o seu Espírito em nós, nos faz caminhar em cumprimento à vontade de Deus que está expressa na lei. Compreendendo isso, irmãos, nós vimos, foi isso que nós estudamos até então, nós chegamos então nesse trecho do capítulo 7, e provavelmente aqui a partir do verso 7, Paulo percebeu que poderiam surgir algumas questões na cabeça dos irmãos ali em Roma. Como, por exemplo, eles poderiam pensar o seguinte: o que Paulo está fazendo? Ele está falando contra a lei? Ele está dizendo que a lei é pecado? Ele está falando que não devemos obedecer à lei? Ele está dizendo que a lei é algo ruim, que a lei é algo de mal para nós? É isso que ele está dizendo? Paulo, já prevendo essa possível reação dos irmãos, ele já traz essas respostas a fim de esvaziar os argumentos desses irmãos. Possivelmente, quando ele foi até Roma, posteriormente, ele não precisou abordar esses assuntos porque ele já pensou o que os irmãos iriam falar, já se antecipou no argumento e tirou a dúvida da cabeça deles e tira também da nossa aqui hoje quando nós compreendemos. Conforme a gente vem explicando o evangelho dessa forma, desde o capítulo 1, possivelmente algumas dúvidas foram surgindo na cabeça dos irmãos e o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fez questão de tirá-las aqui nessa carta, que é considerada uma das cartas mais doutrinárias da Bíblia. Entende? Então, diante disso, nós lemos agora o texto novamente, pausadamente, para compreender. Será que a lei é algo mal? Será que, então, Paulo está falando contra a lei nesse sentido? E ele vai dizer o seguinte, o verso 7. Que diremos, então? Ele começa a lançar pergunta retórica. Eu já falei para você sobre esse artifício aqui da diatribe que ele usa. Que diremos, então? A lei é pecado? Olha a pergunta que os irmãos possivelmente fariam a ele e que ele já se antecipou. Então quer dizer que a lei é pecado? É isso que você está dizendo, Paulo? E ele traz aqui a resposta bem enfática. De maneira nenhuma. Claro que não. Obviamente que não. É isso que ele está trazendo aqui de forma bem enfática. Na minha Bíblia, inclusive, tem uma exclamação mostrando que Paulo está falando. É claro que não. De maneira nenhuma. A lei não é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. E ele continua no verso 7 ainda dizendo: de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Então ele já traz aqui, olha, a lei não é pecado. De fato, eu não saberia o que é o pecado, porque a lei é que me mostra isso. A lei não é o pecado. A lei me mostra o pecado. O pecado não está na lei. O pecado está em mim. Quando eu contemplo a lei, quando eu olho para a lei, eu percebo o pecado. Não o pecado da lei, o pecado que está em mim. A lei, nós já comparamos ela aqui, por exemplo, uma comparação que nós fizemos, é como se fosse um espelho. Imagine que você tenha trabalhado ali na beira de uma churrasqueira, preparando todo aquele churrasco de fim de semana, e você está ali mexendo no carvão, se sujou tudo, e aí está calor, você passa a mão no rosto, está se sujando cada vez mais. Quando você chega diante do espelho, você percebe aquela sujeira. O espelho está te mostrando a sujeira. Mas o espelho não pode tirar de você aquela sujeira. A lei, ela representa um espelho. Você olha para a lei, você vê a vontade de Deus. E quando você vê a vontade de Deus, você vê que você não faz essa vontade. E você vê a sua sujeira. Então Paulo está dizendo exatamente isso. De fato, eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse. E ele diz, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ele cita aqui o mandamento que está lá em Êxodo 20, no verso 17. Não cobiçarás. Você já reparou por que Paulo cita exatamente este mandamento? Por que ele não cita aqui o não matarás? Por que ele não cita o não adulterarás? Por que ele cita exatamente o não cobiçarás? Você já se perguntou isso? Se nós olharmos para a lei de Deus, você vai ver que ali existem vários mandamentos que externamente você consegue mostrar para todo mundo que você consegue cumpri-los. Você consegue, por exemplo, mostrar diante das pessoas que você honra o seu pai e a sua mãe. Você consegue externamente mostrar que você não mata ninguém. Você consegue externamente mostrar que você não adultera com ninguém. Você consegue externamente mostrar que você, olha, não estou adorando nenhum outro Deus, não estou me prostrando diante de imagens, não estou fazendo imagens para adorá-las. Você consegue externamente provar tudo isso. Só que ele traz exatamente o da cobiça, porque esse mandamento ele é subjetivo. Esse mandamento é algo que só você e Deus sabe.
Então quando ele diz eu não saberia o que é a cobiça, se a lei não me dissesse não cobiçarás, ele está mostrando que agora ele consegue perceber nele, no íntimo dele, aquilo que só ele sabe que ele erra. Aquilo que só o homem sabe, isso é errado, isso é pecado. Ainda que eu tente maquiar, ainda que eu tente mostrar para os outros que eu sou perfeito, eu sei que eu não sou, e Deus também sabe. Então ele traz esse pecado em específico para mostrar que a lei veio, inclusive, e mostrou para ele, tá vendo isso aí que você faz? É pecado. Tá vendo isso aí que você faz e deixa passar batido, quietinho, como se ninguém percebesse? Até mesmo isso aí é pecado. Você quer ver uma pessoa, por exemplo, que se acha justa, que se acha santa, que se acha boa nesse sentido, cair diante dos seus pecados? Apresenta para ela a lei de Deus. É claro que vai precisar da compreensão, o Espírito Santo é quem vai convencê-la. Mas diante da explicação da lei de Deus, nenhum de nós conseguimos dizer, eu consigo cumpri-la por completo, eu passo limpo em toda ela. Diante da lei de Deus nós falhamos, nós fracassamos. Então, e ainda que a pessoa olhe para os 10 mandamentos ali em Êxodo 20 e diga, mas eu consigo cumprir do jeito que está aqui. Quando você vai para Cristo, Cristo vem dar o sentido pleno da lei, ele diz, olha, vocês aprenderam, não matarás, mas se você odiar o seu irmão, você já se tornou assassino dele. E aí? Será que diante disso ninguém nunca caiu? A lei está falando para vocês, não cobiçarás, mas olha o sentido pleno dela aqui, olha o cumprir a lei que Jesus veio dar aqui, olha. Se você olhar para uma pessoa, para uma mulher, desejando ela de forma errada ali no seu coração, você já se tornou adúltero com ela. Compreende? Então, o texto bíblico está mostrando para a gente aqui que a lei ela não tem a finalidade de salvar o homem. Ela tem a finalidade de mostrar ao homem que ele é pecador, que ele está falhando diante de Deus. É por isso que Paulo diz, no início aqui do capítulo 7, que nós estávamos casados com ela. Porque conhecendo ou não essa lei, quando a gente falha, a gente está pecando contra Deus. E essa lei agora está sobre nós, nos apontando, nos julgando e nos condenando. E Cristo vem para mudar essa situação. Ele vem e cumpre a lei em nosso lugar. Mas vamos voltar aqui para o texto, verso de número 8. Depois que Paulo falou aí que só conheceu o pecado porque a lei mostrou para ele, ele diz, no verso 8, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Quero agradecer aqui o pastor Marcos, que trouxe uma água aqui para mim. Garganta já estava seca aqui e ele percebeu que eu já tinha tossido aqui umas 2 vezes. Mas vamos lá, irmãos. Verso 8. Ele disse o seguinte, mas o pecado, ou seja, ele falou, o mandamento não é mau. A lei não é má. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se você olhar para esse trecho, está em conformidade com o que ele falou no verso 5. Lembra do verso 5? Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. Ou seja, Paulo está dizendo mais uma vez aqui no verso 8, que o pecado, o que o pecado fez? Ele viu o mandamento, mostrando ao homem o que era errado, e com isso o pecado produziu no homem, dentro do homem, o desejo de descumprir aquilo. Você quer ver um exemplo? Fala para uma criança, por exemplo, coloca um bolo de aniversário diante de uma criança, e fala com ela, não pega, não põe o dedo aí. Vai despertar, essa frase que você disser, não pega, vai despertar nela o desejo maior ainda de pegar. Ela já tinha sim o desejo de pegar, mas quando você fala, não pega, tem que esperar. Aí é que ela vai querer pegar mesmo. O pecado faz basicamente isso, ou melhor, o pecado faz exatamente isso, aproveitando-se da lei e opera isso no homem. Porque o homem, ele tem aquele desejo já dentro de si de ser livre, de querer fazer a sua própria vontade, de querer fazer as coisas do seu jeito. E quando vem a lei de Deus e coloca um limite e fala com ele, não faz isso, o pecado se aproveita dessa propensão que o homem tem a querer ser livre, a querer fazer a sua própria vontade, e o pecado, se aproveitando disso, faz o homem descumprir ainda mais o que a lei está falando para ele não fazer.
Entende? Então, é nesse sentido que Paulo está falando. O pecado, aproveitando-se da oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ou seja, talvez ele passasse pela mulher do próximo e estava tudo tranquilo. Mas no momento em que fala, não cobiça ela, ele começa a cobiçar. No momento em que a lei fala, não matarás, e ele vê agora alguém fazendo algo de ruim para ele, dentro dele desperta o desejo de matar. Ainda maior. É como se a lei ela ampliasse esse desejo. É como se a lei despertasse, como ele fala no verso 5, as paixões pecaminosas. Porque agora ela está mostrando para a gente que há possibilidade da gente fazer outras coisas. Se Deus está mandando não fazer, há possibilidade de fazer. Assim como foi lá em Adão e Eva. Se você se lembra, o texto lá vai dizer que a serpente chega para Adão e Eva, para Eva, na verdade, e diz o seguinte, olha, no dia em que vocês comerem dessa fruta, vocês serão como Deus. Vocês terão, seus olhos abertos serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Entende? Então desperta no homem aquele desejo de fazer. É quando Deus trouxe ali para eles que eles não poderiam comer. Pois bem, o verso de número 9 diz, ainda no verso 8, ele diz o seguinte, olha, ele concluiu dizendo que a lei produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. O pecado se aproveitou da lei e produziu isso no homem. Pois, sem a lei, o pecado está morto. O que Paulo quer dizer com sem a lei, o pecado está morto? Ele está querendo dizer o seguinte, que quando o homem não tem a compreensão da lei, quando a lei não está ali mostrando para ele que ele é pecador, para ele, aquele pecado está morto. É como se ele estivesse tudo bem. É por isso que se você chegar diante de qualquer pessoa, entra dentro de um boteco, onde a pessoa está ali afundada na cachaça, pergunta para ela se ela quer sair daquela vida. Não, está tudo bem. Eu tenho minha fé, está tudo certo. O pecado está morto. Para ela acha que está tudo uma beleza. E aí ele vai concluir, ele vai começar a dizer aqui, olha, no verso 9, exatamente isso. Olha, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Ou seja, antes parecia que estava tudo bem sem a lei. Antes a lei, tá mil maravilhas, estou fazendo aqui seguindo o meu padrão moral. Você já viu aquele monte de gente que tem aquele argumento, olha, você se considera uma pessoa boa? A pessoa diz o seguinte, claro que me considero. Por quê? Porque ela está se comparando com Adolf Hitler, ela está se comparando com os piores homens que já passaram por essa terra. Aí sim ela se considera, não, eu sou uma pessoa boa. Eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando ninguém, não estou estuprando, fazendo vários crimes que estão acontecendo aí. Então, eu sou uma pessoa boa. Ou seja, para ela está tudo bem. Ela acha que está viva, ela acha que está tudo uma beleza. Mas não é esse o padrão de sabermos se somos ou não pessoas boas. O padrão é a lei de Deus. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós compreendemos que nós somos falhos. E nesse momento, nós reconhecemos, o pecado foi mostrado, o pecado reviveu e eu morri. Por quê? O salário do pecado é a morte, nós já vimos isso. Então o que ele está querendo dizer aqui é, antes eu vivia sem a lei, parecia que estava tudo bem. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, ou seja, ficou patente o meu pecado, ficou mostrando ali para mim. Quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Porque se eu peco, eu estou condenado à morte. No verso 10 ele diz, descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Como assim o mandamento que foi destinado a produzir vida? Se você olhar para a palavra de Deus e voltar lá nos livros do Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Deus, quando eles saem do Egito, antes deles receberem ali os mandamentos, eles estavam em pleno acordo que eles iriam fazer a vontade de Deus. Que eles iriam cumprir aquilo que Deus queria para eles vivessem, para que eles estivessem bem. Só que no decorrer do tempo, quando vem o mandamento, os homens começam a descumprir aqueles mandamentos de forma muito maior, de forma muito pior do que eles faziam anteriormente. Por quê? Porque agora eles estavam vendo a lei de Deus. Estava sendo imposto um limite diante deles. E isso despertava neles o desejo de descumprir aquilo. E eles, ao invés de olhar para o mandamento, que deveria produzir essa vida no sentido deles olharem e serem fiéis àquilo, eles não conseguiam. E todo homem não consegue. Porque a ideia de produzir vida aqui não é no sentido de você cumprir aquilo para ser justificado diante de Deus e ter vida. É no sentido daquilo ali, o mandamento, te indicar que você está errado e procurar o Salvador.
Só que muitos deles descumpriam e passavam o pano por cima de tudo. Lembra dele falando aqui em cima sobre a cobiça? Eles colocavam como se estivesse tudo bem, está tudo tranquilo. Mas lá no íntimo eles sabiam que não estavam. Então Paulo está falando aqui no sentido de que o mandamento que veio para dar vida, para direcionar o homem ao caminho da vida, produziu morte. Porque o homem agora está olhando para o mandamento, tentando cumpri-lo para se justificar diante de Deus, ao invés de olhar para o mandamento como o espelho que mostra a sua falha para que ele se arrependa e volte-se para o Salvador que Deus providenciou. No verso de número 11, ele diz da seguinte maneira: pois o pecado, mais uma vez ele vai reiterar isso, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Então ele traz aqui que o pecado, o que o pecado fez? O pecado sagaz aproveitou que o mandamento estava falando não faça isso, não faça isso, não faça isso, aproveitou disso e me enganou. E eu faço agora exatamente o oposto do que a lei manda, e isso produz morte. É como se o pecado tivesse usado a própria lei para te matar. É como se o pecado tivesse aproveitado da sua disposição ao pecado para usar a lei contra você, fazendo com que você quisesse se basear nela para se salvar. E aqui ele está especificando aos judeus que receberam a lei, se a gente voltar aqui para o contexto em que a carta foi escrita. Os judeus olhavam para a lei e o pecado estava usando exatamente a lei contra eles. Porque eles estavam querendo cumpri-la para se justificar diante de Deus, e eles jamais conseguiriam fazer isso. No verso 2 ele diz, e aqui é como se ele estivesse aí, né, encerrando essa ideia de que será que a lei é mal? Será que a lei é pecado? Ele fala, de fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Lembra que eu falei no estudo da semana passada que é como se nós estivéssemos casados com a lei outrora? A lei não é um mau marido no sentido de que ela é injusta ou que ela é um marido ruim. Não. A lei é pura, a lei é santa, a lei é boa. Por que a lei é tudo isso? Porque ela provém de um Deus que é puro, santo, justo, bom. Então o defeito não estava na lei. O erro não estava na lei. Em momento algum nunca esteve na lei o erro. O defeito, o erro estava no homem por causa do pecado. Então, o pecado que estava no homem fazia com que a lei fosse usada contra ele nesse sentido. O pecado enganou o homem nesse sentido. Então, a lei e o mandamento é santo, justo e bom. Nós precisamos compreender isso. O erro não está ali na lei de Deus. O erro está no homem. E na tentativa frustrada dele tentar obedecê-la para se justificar diante de Deus. Ele diz então, e por que eu vou tentar destacar aqui, por que é santo? Por que a lei e o mandamento é santo? Porque provém de um Deus santo. Não há falha, não há erro nele. É justo. Por que é justo? Porque a lei te apresenta exatamente tudo. Ela não te omite nada, ela te mostra o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Por que é bom? Como eu disse, provém do próprio Deus, e se você de fato conseguisse cumprir tudo o que estava ali, você conseguiria se justificar diante de Deus. O negócio é que ninguém consegue. E se ainda que conseguisse, de agora para frente fazer, um pecado que você já tenha cometido anteriormente já te coloca, te joga por terra em condenação de morte. Entende? E ele diz então no verso 13, e então, o que é bom se tornou em morte para mim? Então ele está falando, peraí, eu já falei para vocês que a lei não é má, a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. E aí ele lança uma outra pergunta com o intuito de esvaziar ainda mais os argumentos dos seus ouvintes. E então, Paulo, o que é bom se tornou em morte para mim? Quer dizer então que uma coisa boa se tornou morte para mim? E ele diz, de maneira nenhuma, exclamação. Ou seja, é claro que não. Não quer dizer que o que é bom se tornou em morte para você. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, olha o que ele está falando. Para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim. Quem produziu? O pecado produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ele está falando aqui que é como se o pecado, aproveitando-se da lei, pegasse a lei e matasse o homem agora através da própria lei, pegasse a lei para usar contra o homem.
pegasse a lei e jogasse ela contra o homem. No sentido de que agora o homem olha para ela tentando se justificar. O pecado desperta nele esse desejo de não de fazê-la, de cumpri-la, ou simplesmente para agradar a Deus e servi-lo fielmente. Mas no sentido de que ele precisa se justificar, ele precisa fazer algo. E de fato nós aprendemos assim durante muito tempo. Quando a gente anuncia o evangelho da graça, e de fato o que é graça é um favor imerecido, quando anunciamos isso para as pessoas, e somente isso, somente a graça, muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas dizem o seguinte: espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pagar o preço, eu tenho, ou seja, por causa desse intuito que a lei, que o pecado coloca dentro do homem. Espera aí, foi você que errou, você tem que pagar. Lembra? O salário do pecado é a morte. O que a gente merece? O salário. O que a gente fez? O pecado. Então a gente merece a morte. Mas o dom gratuito, não salário, dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, nós não merecemos, nós recebemos gratuitamente da parte de Deus a vida eterna. Não foi por nada que nós fizemos, foi por aquilo que Cristo fez. Quando você prega isso e somente isso, as pessoas muitas das vezes não compreendem. O desejo pecaminoso despertado pela lei brota no coração e fala: não, eu tenho que fazer algo, eu tenho que pagar o preço. Porque se eu não fizer, eu não vou merecer estar lá. Não é por mérito. Paulo está dizendo aqui, então, foi essa a estratégia do pecado. Ele usou a lei contra o homem. E através do mandamento, o homem agora contemplou que ele era muito mais pecador. E quando ele contempla isso, ao invés de se voltar aos pés do Salvador, buscar a Deus no sentido de ser justificado por Deus, porque ele falhou diante da lei, os homens começaram a querer obedecer à lei. No sentido de eu vou me justificar diante de Deus, eu vou mostrar que eu consigo. Só que agora não adianta mais. Você já pecou. Você já é condenado. O que você precisa é de um Salvador, é de um justificador. Alguém que venha e consiga cumprir a lei nos seus mínimos detalhes, sem nunca tê-la transgredido. E como nenhum outro homem nessa terra conseguiu fazer, o próprio Deus se encarna. Cristo vem aqui e cumpre a lei em nosso lugar. E quando ele morre naquela cruz, ali ele estava pagando pelos pecados de todo aquele que crer no Filho, de todo aquele que crer em Cristo. Essa é a doutrina da substituição. Eu creio que no momento em que Cristo morreu, ele estava levando sobre si os meus pecados, pelo fato de eu ter descumprido a lei. Porque ele não descumpriu. Ele não merecia o salário, que é a morte, porque ele não havia pecado. Logo, ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, se você de fato crer no Evangelho. E não somente isso, mas no momento em que ele morre, a vida justa e a justiça dele recai sobre mim, ao ponto de que Deus olha para mim e me vê como uma pessoa pura, uma pessoa santa, uma pessoa justificada diante dele. Ainda que eu saiba que eu ainda cometa pecados aqui nessa terra, eu creio que por Cristo ter me justificado, os meus pecados já foram perdoados. Compreende? Com isso, irmãos, eu quero finalizar aqui esse trecho e na semana que vem, a partir do verso 14, nós vamos estar diante aí de um dos textos mais complexos da Escritura, que é esse embate entre a que muitos colocam como sendo contra o pecado, o embate contra o pecado. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, o mal que eu não quero, esse eu faço. Tem várias explicações para esse texto, eu vou tentar trazê-las aqui, dizer qual eu creio será mais coerente, mas eu finalizo esse estudo aqui de hoje, nesse bloco de informações que pegou aí do verso 7 até o verso 13, dizendo para você o seguinte: creia que a lei de Deus ela não é má. A lei de Deus é boa, ela é justa, ela é santa. Entenda que o erro não estava nela, nunca esteve. O erro estava em nós. Somos pecadores, todos nós. E quando nós olhamos para a lei e vemos que ela é santa, boa, justa, nós precisamos entender o seguinte: eu não consigo fazer o que ela me pede. O que eu faço agora? Paulo já nos ensinou no capítulo 7, no verso 4. Vocês morreram para a lei. Cristo cumpriu a lei no seu lugar. E como eu já expliquei aqui várias vezes, o argumento de dizer, então já que Cristo cumpriu, eu posso sair fazendo tudo o que é errado, esse argumento cai por terra. Porque o Espírito Santo que está em você não te deixa pensar assim. O Espírito Santo que está em você está ali para te mostrar: filho, eu não te salvei para uma vida imoral. Eu não te salvei para uma vida de pecado. Eu não te salvei para uma vida de libertinagem. Eu te salvei para uma vida de santidade.
É por isso que a pregação do Evangelho da Graça não exclui a santidade e a responsabilidade humana nesse sentido. É necessário buscarmos a santidade. É necessário buscarmos da parte de Deus. E quando eu falo buscarmos, não é no sentido igual o homem olhava para a lei. É no sentido de que agora o Espírito Santo em você te mostra que você é capaz, sim, de vencer o pecado diariamente. Você hoje que recebeu o Espírito Santo na sua vida é capaz sim de andar em santidade e em conformidade com a vontade de Deus. Não para se justificar diante dele, porque isso ninguém consegue, mas porque Cristo já te justificou. E por causa disso hoje você pode caminhar tendo essa certeza, que é como se você tivesse com a sua certidão de óbito no bolso. E o pecado vai gritar e apresentar bandejas para você e dizer: faça a minha vontade, faça isso e faça aquilo. E você vai apresentar essa certidão dizendo: eu não vivo mais para o pecado. Eu não vivo mais para querer me justificar diante de Deus. Eu vivo para Cristo e me ofereço como um instrumento de justiça nas mãos dele. E faço a vontade dele. Ou seja, você não é mais escravo do pecado. Você hoje é servo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse ensino, por essa palavra. Te pedimos, Senhor, confirma isso no nosso coração. Nos instrui conforme a tua verdade, meu Deus, diariamente. Que possamos compreender, Pai, que tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Inclusive a tua lei é boa. Ela nos mostra os nossos erros. Mas agora o Senhor, ó nosso noivo, colocou em nós o teu Espírito para que venhamos obedecer-te. Então, Senhor, faz isso uma realidade em nossos corações, que possamos viver uma vida de santidade aqui nessa terra, para que, meu Deus, o Senhor seja de fato o nosso Senhor sobre as nossas vidas, para que a sua vontade seja feita, não mais a minha vontade, não mais a vontade do pecado, a sua vontade santa seja feita. E que eu possa, meu Deus, dizer que sou justificado por ti, tendo a alegria e a paz e a certeza no meu coração de que o Senhor perdoou os meus pecados e que hoje eu vivo para ti. Em nome de Jesus, confirma isso no coração dos meus irmãos que me assistem nesse momento, para louvor da tua glória. Amém e amém. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Eu quero convidar aqui o pastor Marcos para estar encerrando esse momento aqui, passando também os avisos. Hoje teremos um culto especial, hoje à noite, culto da família, para louvarmos e bendizermos ao nosso Deus. Irmãos, eu espero que você tenha compreendido o que foi ensinado aqui, o que foi passado através dessa palavra. E se você compreendeu, né, ou tenha ficado com alguma dúvida, pode mandar aí, pergunte aí nos comentários, depois a gente tenta te responder. Eu espero mesmo que você tenha sido abençoado e espero que você continue acompanhando os nossos próximos estudos dentro da carta aos Romanos. Já estudamos muita coisa, né, Marcos? Com certeza. Já fomos bastante abençoados aqui. Eu tenho certeza que sempre que a gente se reunir, né, no domingo pela manhã, para estudar essa carta de Paulo aos Romanos, vai ser um momento especial, né, onde a gente vai crescer na presença de Deus, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para você que ficou até aqui, né, acompanhando essa transmissão, a gente quer te agradecer
de uma forma bastante especial. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família. Eu quero te convidar para estar participando de mais um culto com a gente, logo mais à noite. A gente vai se reunir a partir das 7h30 da noite para adorar o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra especial da parte de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Então não se esqueça, já agende aí esse horário, né? Reúna toda a sua família aí na sua casa, para a gente estar junto novamente adorando ao Senhor. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Tire um período, né, durante a tarde, depois do almoço, para você orar ao Senhor, para você dedicar um pouco de tempo ali com o Senhor dentro do seu quarto. Coloque uma canção para ouvir e não se despeça em momento algum, mas permaneça com essa palavra no seu coração. Tudo que você ouviu aqui, né, comece a mastigar essas palavras e a perceber o quão profundo foi o que foi ministrado aqui essa manhã para o seu coração. Não se despeça, permaneça em espírito de adoração, porque logo mais à noite nós vamos se reunir mais uma vez para a gente adorar o Senhor e receber mais um conselho da sua palavra. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, né? Feche os seus olhos, que você receba essa oração aí na sua casa, aonde você está, com seus olhos fechados. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar nessa manhã recebendo o conselho da sua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado pela vida dessa pessoa que ouviu até aqui, Pai. Obrigado pela família dessas pessoas. Muito obrigado, Jesus, pelas tuas misericórdias. Que o Senhor possa estender as suas mãos, Pai, sobre os lares, sobre as famílias, e que o Senhor possa abençoar de forma especial. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a alegria do Espírito Santo possa transbordar em cada coração. Que a paz do Senhor que possa estar, ó Pai, transbordando nos corações nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro, Pai. Prospera a saúde do teu povo, visita em todas as áreas e abençoe de forma especial e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e que todos possamos dizer amém.